Tá dando pra... Tá. Opa! Calma aí. Eita, não é esse. O que eu vou ver aqui? É esse. Olá. Oiê. Oi, gente. Boa noite. Ah, já tem ali também. Boa noite. Oi, boa noite. Olha nós aqui de novo. Ai, deixa eu ver. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, se vocês quiserem ir aí se apresentando. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo direitinho? Ah, Paula. Oi, Paula. Oi. Paula é nossa colega de profissão. No Facebook, se tiver... A gente tá com o Instagram e o Facebook, tá? Então, a gente vai ficar olhando um pouquinho para cada um. E a gente também tá com um notebook aqui. Então é muito lugar para olhar. Tem alguém no Facebook que pode dizer se tá ouvindo, se tá vendo? No Insta o pessoal tá ouvindo, tá vendo? Oi, boa noite. Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Rapidinho, acho que dá. Ah, Lidiane, boa noite. Sim, som e imagem perfeita. Obrigada, Lidiane. Legal. Se vocês quiserem falar um pouco de onde vocês são, que cidade que vocês estão, que a gente dá um tempinho para mais gente chegar. Vou compartilhar agora. Todas lindas por aqui. Olá, pessoal do Facebook que está chegando agora. Se vocês quiserem dizer um pouquinho de que cidade que vocês estão, e eu também já vou deixar uma pergunta para vocês, que vocês podem colocar nos comentários, se vocês já viveram um relacionamento abusivo. Então, sou de Brasília, Style, a Josiane de Curitiba, legal. A parte de Recife. A parte de Recife. Legal, vamos começar, gente, então? Vamos, queria compartilhar aqui, mas não tá indo. Então vamos aqui mesmo, sem compartilhar. Vamos aqui. Tá ótimo. A gente tá aqui para falar do tema Quando o Amor Machuca, Relacionamento Abusivo e Dependência Emocional. Esse é o tema do nosso workshop, que vai acontecer dia 24 de junho. Mas como a gente recebe, quando a gente posta e quando a gente fala disso, a gente recebe muitos comentários e muitas dúvidas e querendo muita informação sobre isso, a gente decidiu fazer lives para que a gente possa conversar um pouco, falar o que é o relacionamento abusivo, o que é a dependência emocional e tirar dúvidas de vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou vocês vão ouvindo a gente falar e surgirem alguma dúvida, podem colocar nos comentários que no final a gente vai deixar um tempinho para responder, ok? A gente já tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas que enviaram pra gente antes. Mas pra gente não se perder, a gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre a nossa experiência, o conhecimento que a gente tem, para depois a gente poder responder. Senão fica muito... fica difícil de acompanhar o raciocínio, tá bom? Mas vocês podem ir deixando aí pra gente. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Por que a gente resolveu... A gente fez uma live com esse mesmo assunto na semana passada, né? E a gente acha muito importante falar sobre esse tema, porque a gente percebe que grande parte das mulheres sofre por amor. Existem algumas reclamações, né? Muitas reclamam porque elas entram em relacionamentos e elas percebem que elas não estão felizes nessas relações, mas elas não conseguem sair e não entendem por quê. Outras reclamam porque não conseguem ficar e vivenciar relacionamentos estáveis e saudáveis. E outras ainda falam pra gente assim, poxa, eu sempre entro no mesmo tipo de relação, né? Eu entro numa relação, ela é ruim, eu saio, mas todas as minhas escolhas parece que me levam pro mesmo caminho,
né? E acabam sofrendo muito por isso. Então, nosso objetivo maior é pensar em possibilidades e até ajudar vocês a perceberem o tipo de relação que vocês estão vivendo e vocês ficarem cientes de que existe sim relacionamento saudável, que é possível se relacionar de uma maneira prazerosa, né? Não precisa ser uma coisa que limita, uma coisa que entristece, que causa sofrimento na gente. O amor não é pra isso, né? O amor não é pra limitar, o amor é pra ajudar a gente a ter uma vida com mais sentido e ajudar a se desenvolver, né? Se for pra limitar, não tem sentido. E uma coisa que é interessante, como a gente trabalha muito com dependência emocional, né, a gente percebe que a maioria das mulheres já viveu ou vive um relacionamento abusivo. É difícil uma mulher, né, que nunca tenha passado por um relacionamento que foi abusivo. E a gente vê que tem muitos fatores que contribuem para isso. Um fator muito importante é a cultura, né? É como nós estamos sendo ensinadas a nos relacionar, né? Então a gente de certa forma é estimulada a viver um amor que suporta tudo, que faz sacrifícios por conta de tudo, que supera qualquer coisa, ou que se a gente ama de verdade a gente vai conseguir mudar o outro. E a gente vê que nem sempre é assim, e muitas vezes muitas mulheres lutando muito para fazer o relacionamento dar certo e se sentindo muito sozinhas nos relacionamentos e vendo que não tá dando certo, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que a gente trabalha com mulheres e a gente vai falar de parceiros ou maridos, mas serve para parceiras, para maridas, para namoradas. A gente vai falar agora um pouco das características de um relacionamento abusivo, né? A gente tem a ideia de que um relacionamento é abusivo, um relacionamento é tóxico só quando existe a agressão física, né? Mas existem várias formas de abuso que não está relacionado com a agressão física e que é tão ou mais prejudicial que a agressão física, né? Inclusive porque muitas coisas vêm veladas, né? E aí, como a gente está muito acostumado, é muito comum essa coisa de relacionamento é assim mesmo, as pessoas discutem, as pessoas se desentendem, muitas coisas a gente vai relevando e vai achando comum. Até porque esses comportamentos, eles também se repetem em outras relações, não só no relacionamento amoroso, que é o nosso foco hoje, mas a gente encontra isso em relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, de trabalho, chefes abusivos às vezes. Isso. Bom, a primeira característica de um relacionamento abusivo é a violência física. Não necessariamente tem que ter esta característica, mas esta é uma das características que podem haver, né? E o importante é dizer que um relacionamento abusivo, ele só é caracterizado abusivo quando existe a repetição desses comportamentos, né? Não é que de vez em quando você vai lá, briga com seu parceiro, ele faz alguma coisa e isto é abusivo. Precisa ser constante e repetido. Com relação à violência física, acho que vocês não têm dúvida, né? Vai desde um apertão, um beliscão, um puxão de cabelo, e até, muitas vezes, né, que a gente vê em crimes passionais, a gente vê aí nos ciúmes excessivos, até às vezes assassinato, ferimentos mais graves, né? Sim. Aí a gente tem a violência psicológica, né? Que a gente ainda bem, estão falando mais disso aí por todos os cantos, todos os lugares, né? Infelizmente ela é mais difícil de perceber, como eu tinha dito agora há pouco. Mas o que é que caracteriza uma violência psicológica? Quando a outra pessoa, ela invade o seu espaço e ela quer te controlar. Então ela quer saber com quem é que você tá, com quem é que você tá falando, em que lugar você tá, que horas você volta, se você vai demorar. Como é que você respirou, se você olhou para a direita, se você olhou para a esquerda, que mais? A pessoa fala que ela não gosta de uma amiga porque essa amiga não presta, que ela não se dá o respeito, não quer que você se relacione com a sua família porque eles são muito intrometidos.
e vão dando características para essas relações que às vezes a gente até concorda, né? Mas na verdade isso é uma outra maneira de nos enfraquecer. Por quê? Porque isso distancia muitas vezes a gente de pessoas que amam a gente, que querem o nosso bem, que vão até tentar abrir os nossos olhos para mostrar que essa relação não tá sendo legal, que essa pessoa não tá te tratando bem, que ela tá te maltratando, tá te limitando, né? Então essa é mais uma forma de diminuir a sua autoestima. A pessoa reclama da sua roupa, né? Você vai sair com essa saia mais curta, com essa roupa mais apertada, as pessoas vão mexer com você, você vai chamar muita atenção. Eu tenho ciúmes de você, né? Usa essa justificativa do mas eu te amo tanto para ver lá, na verdade, uma agressão e uma limitação, né? Ou então tem as coisas, aquela conversa de você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, e duvida da sua capacidade ou da sua sanidade mental. Gente, só uma coisinha que eu queria dizer, que a gente falou no começo e vou repetir agora. Se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários, que no final da live a gente vai responder. A Cristiane está dizendo que ela não está escutando, ela não sabe se é a internet dela. Alguém que está vendo no Facebook pode confirmar se vocês estão ouvindo e vendo, se está tudo ok? A Lidiane falou que está tudo normal. Então, Cris, tenta reiniciar para ver se é a sua internet, tá? Uma outra característica que o relacionamento abusivo pode ter é a violência sexual, né? Tanto o contato sexual forçado, não desejado, quanto a intimidação ou ameaça, né, para você fazer coisas que você não quer, né? Então, o cara que fala, se você não faz isso, tem quem faça, né? Se você não me dá isso, eu vou buscar fora, né? Então, esta é uma outra forma de outra característica que pode acontecer no relacionamento abusivo. A gente tem aí também a violência patrimonial, que é quando o outro destrói os seus objetos, os seus bens, os seus documentos, maltrata seu animal de estimação, não contribui com os gastos para a sobrevivência do núcleo familiar e também não arca com a pensão e deixa o sustento total na mão da mulher. O que a gente vê muito, né? Uma outra violência que pode existir num relacionamento abusivo é a violência moral, né? Que é a injúria, a difamação, os xingamentos, falar mal da parceira para outras pessoas, constrangê-la na frente de outras pessoas. Isto também, se for repetido, pode se caracterizar como um relacionamento abusivo, tá? Vamos lá. O que leva mulheres a terem esta relação, além da questão cultural, a terem esta relação, às vezes buscarem, repetirem os padrões ou permanecerem nestas relações? A dependência emocional, né? O que é a dependência emocional? Bom, a dependência emocional é a mesma coisa que você responsabilizar o outro pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Você deixa a responsabilidade da sua vida na mão da outra pessoa. Então, na verdade, você não vive, você reage, né? É o que o outro faz que vai fazer com que a sua vida caminhe. A gente espera que o outro ele venha salvar a gente, né? A gente cresceu vendo as princesas aí, a gente realmente espera que quando o príncipe encantado chegar, todas as nossas angústias vão passar, finalmente eu me sentirei valorizada, né? Eu vou dar conta de tudo daí, a minha tristeza vai embora. Então a gente fica achando que é o outro que vai trazer pra gente o bem-estar, né? E a gente se exime da responsabilidade de ter que buscar isso pra gente mesma, né? E é muito difícil assumir que nós somos dependentes emocionais, né? Porque embora a gente tenha sido muito estimulada a isso desde pequena, a cuidar do marido, a ter um parceiro e todas essas coisas, também tem um outro lado que fica dizendo pra gente: nossa, a mulher tem que ser independente, a mulher não pode depender de homem e nada disso. Então a gente tem muita vergonha, né? E muitas vezes nós somos independentes financeiramente. Isto não quer dizer que nós somos independentes emocionalmente, né?
E aí a gente tem algumas características para ajudar vocês a identificarem se estão em uma situação de dependência emocional. Só mais uma vez para lembrar, quem entrou agora, as perguntas e respostas a gente vai fazer no final. Então segurem aí, vão deixando as perguntas de vocês, que a gente vai conversando depois que a gente terminar essa partezinha. Se surgiu alguma dúvida, agora que vocês não entenderam direito, também, por favor, avisem. Isso. Vamos ver as principais características de uma dependente emocional, né? Uma característica muito marcante na dependente emocional é que ela faz a negação da realidade, né? Ela nega que aquilo está acontecendo, ela tenta disfarçar, ela camufla. Então ela diz, né? O cara vai lá, a ofende, faz a violência psicológica, chama de louca, briga, bate, xinga, e ela fala, mas não é tão ruim assim, no meu aniversário ele me dá parabéns, né? Ou ele não teve intenção, foram os problemas que ele teve na infância, por isso que ele age desse jeito. Ou ainda, né? Mas não adianta trocar porque todos os relacionamentos têm problemas, ruim com ele, pior sem ele, todos são assim. Né? Então, isso é uma característica muito marcante das dependentes emocionais. Além disso, essas mulheres são controladoras e submissas. Né? Elas fazem tudo para terem a atenção da outra pessoa. Sempre existe um interesse para ter o olhar do outro, mas mesmo assim, elas não se sentem correspondidas. Então, elas falam... Mas eu faço tudo por ele. Ele poderia fazer pelo menos uma coisinha por mim, né? Tem aquela necessidade de fazer com que o outro mude para ela se sentir agradada. Ou então ela acha que ela não pode ir no cinema sozinha porque ele não gosta, ele vai ficar chateado, né? Então vai alternando entre controle e submissão. Uma característica muito marcante é medo do abandono, né? Elas morrem de medo de ficar sem este parceiro ou de ficarem sozinhas, né? Então, elas se colocam nas relações como elas tendo que fazer esta relação para dar certo, como se não dependesse do outro, né? Porque é difícil encontrar outro, porque eu não sou tão legal, eu não sou tão bonita, pelo menos ele me quis, né? E aí entra nas compensações. Não é muito bom, mas pelo menos ele está comigo. Não é muito bom, mas pelo menos a gente divide as contas. Então isso também é uma característica muito marcante. Essas mulheres, elas também não costumam acreditar nas suas próprias percepções, né? São mulheres que precisam até perguntar para o outro que roupa ela veste, se tá frio, se tá calor, o que é que o outro pensa, qual decisão ela deve tomar. Né? Ela não consegue reconhecer os próprios sentimentos, inclusive porque desde lá da infância, muitas vezes essas percepções que ela teve não foram... qual é a palavra? Esqueci agora. Validadas, exatamente. Então ela vira e fala pra mãe lá na infância, mãe, vê os pais brigando, pergunta pros pais, vocês estão brigando? Não, a gente não tá brigando. Vocês estão bravos? Não, nós não estamos bravos, né? E a pessoa vai se confundindo sem entender o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo. E ela não consegue criar confiança naquilo que ela vê e ela sente. Então, quando ela vai se relacionar, ela repete esse comportamento porque foi o que ela aprendeu, né? Ela não confia nela mesma desde pequena. Como é que ela vai confiar depois que ela cresce e vai se relacionar com outra pessoa? Essas mulheres, né, são mulheres que estão constantemente com raiva e frustradas, né? Frustradas porque este parceiro nunca corresponde à expectativa delas. Então, eu faço tudo por ele, ele não me retribui, né? Eu tô cansada, eu não aguento mais essa situação, mas eu não vejo saída, né? E com raiva muitas vezes, ou por estar nesta situação, ou pela própria raiva do parceiro, né? Dele não corresponder a essa expectativa. Essas mulheres têm, aí o que eu acho que não é novidade para ninguém, uma autoestima baixa, né? Se sentem mal, se sentem um lixo, acham que fazem tudo errado o tempo inteiro, que tem o dedo podre e que ninguém nunca vai se interessar por elas. Geralmente, né, a gente procura, a gente permite que o outro faça com a gente aquilo que a gente faz com a gente.
né? Então, se você tem baixa autoestima, se você não acha merecedora de um amor saudável, se você não se acha boa o suficiente, se não acha que você tem valor suficiente, né? Se o outro fizer isso com você, também tudo bem, porque já é o que você faz, e você permite, porque você faz isso com o outro, né? Então, vamos lá, a gente terminou a parte de o que é o relacionamento abusivo, o que é dependência emocional, e agora a gente vai começar a responder algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, deixem aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? A gente já tinha algumas que a gente vai começar, e aí depois a gente vai ler aqui do Facebook e do Instagram, que a gente também tá. Teve uma pessoa que perguntou na outra live, né? Não, antes da gente começar, antes da gente começou a live, pra gente. A Rosângela Freitas, ela perguntou: todos os abusadores são incuráveis? Eu achei muito legal essa pergunta, porque eu acho que o que a Rosângela traz pra gente é assim, a gente tende a ver estes homens, estes abusadores, muitas vezes como maus, né? Só que eles também são pessoas que precisam de ajuda. O que a gente vê nos casos da dependente emocional é que elas acham que são elas que vão ajudar essas pessoas a se tornarem seres humanos melhores, ou elas que vão conseguir curar este parceiro, ou é através do amor delas que este parceiro vai se tornar menos violento, né? Então, o abusador, o narcisista, o cara que é violento, machista, ele precisa cuidar dele, né? Mas ele tem que querer e ele tem que achar que ele precisa cuidar dele, né? Não que ela vai dar conta disso, porque não vai conseguir e vai ficar frustrada, né? A gente teve também uma outra pergunta aqui que foi no Instagram, que foi: uma dúvida que me atormenta é reclamar do jeito expansivo da namorada nos shows, achar que todos os homens se aproximam como amigos, querem algo a mais com ela por conta desse jeito. É machismo em relação abusiva ou não chega tanto? Foi a Gonçalves Vica. Sim, é uma relação abusiva, né? Se isso acontece sempre. Como a gente disse lá no início, a gente vai olhar essas relações como sendo abusivas quando esses comportamentos são recorrentes, tá? A Paty Costa: como fazer para sair de relacionamento, né? Deve ser de um relacionamento assim, né? Na verdade, o que faz com que a gente permaneça nesse relacionamento é o desconhecimento sobre o que está acontecendo com a gente. A gente às vezes tem a sensação de que é o outro que está fazendo mal a gente e a gente não consegue perceber o que a gente está fazendo com a gente dentro desta relação. Então, a principal ferramenta para sair deste tipo de relacionamento e começar a viver relações mais saudáveis é o autoconhecimento, né? Saber das suas fraquezas, saber das suas o que te fortalece, saber o que acontece com você, a forma como você se relaciona, ok? E aí a gente tem essa outra que foi uma pergunta que apareceu da outra live, na verdade, a pessoa assistiu depois. Tá. Que ela tá dizendo que ela não consegue sair do relacionamento e perguntando se isso tem a ver com transtorno de personalidade borderline. Sim, né? Isso também é uma das características das mulheres que são dependentes emocionais, porque elas sentem um vazio muito grande, elas precisam muito da outra pessoa para elas se sentirem vivas, né? Se sentirem amadas, se sentirem queridas. Então, sim, é um transtorno de personalidade que influencia na permanência de relacionamentos e que também pode contribuir para que o relacionamento se torne destrutivo, abusivo. Sim. E o próprio transtorno de personalidade borderline também é caracterizado pelo pavor do abandono, né? Então, elas entram nestas relações, né, com muito medo de serem abandonadas e fazem tudo para não serem abandonadas. Então, tem características muito comuns entre o transtorno de personalidade borderline e a dependência emocional. São essas eram as que já tinham. As que já tinham. Então, gente, para quem está chegando agora,
Se vocês tiverem perguntas, podem deixar nos comentários que a gente está já na fase de responder as perguntas, ok? A gente vai tentar responder aqui na medida do possível. Eu tô vendo que hoje tem bastante interação, né? O pessoal tá comentando. Amanhã é feriado. Ah, vocês pessoal estão mais... todos em casa, quietinho, tá frio, né? Vamos dormir depois das 10 hoje, né? Vamos lá. Lidiane já falou, Curitiba. A Josi, oi, já vivi um amor abusivo, sim, e foi bem complicado. Josi, você não tá sozinha, né? A maioria das mulheres viveu pelo menos um relacionamento abusivo na vida. Isso quando não repete sempre o relacionamento abusivo, né? Troca o parceiro, mas a relação continua sendo abusiva. Né? É interessante pensar nisso que você falou, porque acho que isso dá um olhar pra gente de que se o negócio está se repetindo, qual é a nossa parcela de contribuição para que eu me relacione dessa maneira? Ou para que eu escolha, ou para que eu também contribua. Porque o relacionamento é entre duas pessoas, né? Nunca existe só um responsável. Às vezes a gente tem comportamentos que vão um influenciando o outro, enfim. É uma coisa bem complexa, mas é importante pra gente olhar qual é a nossa parcela de contribuição na relação que a gente tem. E acho legal disso também, né? Que eu acho que quando as coisas começam a se repetir na nossa vida, seja no relacionamento, seja em situações profissionais, com a família, com quem quer que seja, com amizades, né? O que a gente tem que pensar é que talvez não seja um azar, né? Talvez não seja uma coincidência triste, né? Talvez a gente esteja, de certa forma, propensa a atrair estes tipos de relação, porque a questão está em nós, talvez, não no outro. Né? A Lidiane falou que estava tudo normal, a Rosângela, ok. A Jo Oliveira, olá meninas, já vivi isso e ainda vivo. Hoje não consigo me relacionar com ninguém. Digo em relação à amizade, amor ou até familiares, mágoas do passado que me fez já ter crises de ansiedade. Porém, tenho uma dependência emocional e me faz muito mal. Jo, reconectou. Jo, às vezes a gente vive uma vida, né, de tantos relacionamentos aí insatisfatórios e que trazem muito mais dor do que amor, que a gente vai, né, criando, né, trauma, assim, a gente nem quer, mas ao mesmo tempo, isto não significa que tá tudo bem, né? Porque quando você é dependente emocional, você quer sim a companhia de outra pessoa, né? Então é preciso, não é só terminar a relação, é preciso cuidar de você, né? Mais do que querer, na verdade, né? Fica uma coisa de precisar mesmo, né? Exato. Porque se relacionar é saudável, né? Nós somos pessoas, os seres humanos são relacionais, né? A gente precisa se relacionar com as outras pessoas. Então, outro extremo também pode ser ruim. Sim, de você ficar, né, na solidão, e agora eu não me relaciono com mais ninguém, não confio em mais ninguém, né? A Adriana falou, infelizmente, acontece muito isso ainda. A Paty tá dando oi, a Thaís. Marcos Gonçalves, que legal, isso acontece muito com os homens também. Legal, Marcos, de fato, né, a gente está aqui focando nos relacionamentos que as mulheres vivem, porque a gente trabalha com mulheres, mas existem mulheres abusivas, né? Muitas vezes até nós, né, no relacionamento, somos abusivas, né? Quando a gente tenta, de certa forma, controlar, ou quando a gente quer que o parceiro seja o que a gente quer que ele seja pra gente, né? Muitas vezes isso também é um abuso, é um desrespeito à característica do outro, né? Então, um relacionamento abusivo acontece para os dois lados. A gente vê também muitos homens sofrendo com relacionamentos abusivos. A gente vê mulheres abusivas também. Então, isso não é característica só
do sexo masculino, né, embora a gente veja grande parte das vezes falando do relacionamento homem-mulher. E, por exemplo, o relacionamento mulher-mulher também existe relacionamento abusivo. Né? Qualquer relacionamento homoafetivo pode existir o relacionamento abusivo. Ok? Vamos ver aqui perguntas. A Paty falou, muitas vezes o agressor sabe do que você precisa, por isso que muitas vezes ele faz. Exatamente, Paty, o que a gente vê é que existe um jogo aí dentro desta relação, né? Então, ela precisa de alguma coisa, o cara sacou o que é, ela manipula ele para ter isso e ele manipula ela de certa forma, com determinados tipos de comportamento para garantir que esta relação funcione. Né? Então, ninguém prende ninguém num relacionamento. Né? Eles ficam neste relacionamento porque os dois têm benefícios. Por pior que possa parecer isso, né? Porque às vezes você fala, nossa, a mulher apanha, a mulher está acabada, a mulher isso. Né? Por pior que possa parecer isso, é que existe um benefício aí atrás. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem ter consciência deste benefício. Ela só vê que o relacionamento é muito ruim para ela e que ela não consegue sair disso. E ela não entende por quê. Porque existe uma coisa que chama ganho secundário, né? Que é o que está por trás, o que você ganha, apesar de ser uma situação muito ruim. Ok? Um jogo, né? Um jogo, Aí agora perguntas a gente do tem Instagram. Oi. Ai, alguém fala. Style Mames falou, que hora boa. Bom saber. De Brasília, de Recife, de São Paulo. A Paty tá falando que fica mais difícil quando envolve filhos, porque a situação fica mais complicada para sair dessa relação que se encontra. É difícil, é mais difícil mesmo, inclusive porque o que acontece? Quando você se envolve em um relacionamento abusivo, que você é dependente emocional, o seu foco vira o seu relacionamento, né? Então você deixa de lado o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento intelectual, as suas relações. E aí, além de você ser dependente emocional da outra pessoa, você também se torna dependente financeiro, né? E aí também existe a questão cultural daquela coisa, mas vocês vão se separar e os seus filhos, eles vão sentir. Gente, os filhos sentem muito mais quando eles ficam no meio de brigas, no meio dessas relações que são extremamente desestruturadas, que as pessoas se maltratam e se fazem mal, né? Nem sempre uma separação, ela é a pior escolha, né? Tem horas que se os dois quiserem melhorar, quiserem lutar pela relação, talvez valha a pena mesmo lutar por isso. Mas se ficar numa relação onde as pessoas só se maltratam, além de o casal sofrer, os filhos também sofrem, né? Então acho que é uma coisa que tem que ser repensada e tem que ser olhada por outras perspectivas. Sim, e não só sofrem, né, Ju, como é uma relação ruim, insatisfatória, ninguém está feliz. O que esses filhos estão entendendo sobre como é o amor? Que tipo de relação eles vão buscar lá na frente? Essas, né? Porque é essa referência que eles estão tendo, né? Que o amor é dor, que o amor é sacrifício, que o amor é briga, é gritaria, né? Então, não é só o que eles vivem lá, mas o que eles estão aprendendo sobre como se relacionar, né? Briga, é grito, é agressão, né? Tem isso mesmo. A Naninha tá falando, sofro de abuso psicológico e é tão complicado sair dele. Complicado porque muitas vezes ele vem velado, né? E demora muito pra gente perceber. A Dani tá falando, passo por tudo isso, exceto a violência física, e não tenho força pra sair disso. Amando o papo de hoje. É isso que a gente tinha falado, né, Dani? É difícil sair desta situação sozinha. Né? A mulher que ela permanece num relacionamento abusivo, não é porque ela está acomodada, né? É porque ela não está conseguindo muitas vezes. Ou ela não consegue mudar a relação, ou ela não consegue ter forças para sair da relação. E eu não sei se você estava aqui, Dani, quando a gente estava dizendo, né, que o caminho mais
mais certeiro para isso é o autoconhecimento. É você começar a conhecer aí a forma como você se relaciona, o que esse parceiro está trazendo para você que faz com que você se mantenha nesta relação, né? Porque é aquilo que você falou, né? Dos ganhos secundários. Sim, exatamente. Também tem isso. Tá ótimo o áudio. A Naninha tá falando. Meu marido definiu até horário para eu ir ao mercado. Me xinga de burra, fala que eu não presto. E o pior de tudo é que eu me culpo por isso tudo. Vivo mendigando amor. É, foi. Sim. E isso aí é muito comum, né, Naninha? Porque muitas vezes nessas relações abusivas a gente vê que às vezes a mulher tem a falsa sensação de que se ela fizer o que o homem determina ou o que o homem quer, aí finalmente ele vai tratar ela bem, aí finalmente ele vai reconhecer que ela é uma boa esposa, né? E o que acontece é que não, isso entra num ciclo vicioso, né? Quanto mais você faz pela intimidação, pela chantagem, pela manipulação, mais ele cobra e menos ele valoriza, né? Então, elas acabam chegando a esse ponto de mendigar o amor e achar que é amor, né, em coisas como seria um mínimo de respeito, né? Então, tem mulheres que falam, bom, pelo menos hoje ele não me bateu. Como assim, pelo menos hoje ele não me bateu? Né? Para elas isso já é um ganho, né? Hoje ele me respeitou, né? 6 dias da semana tascou a mão em mim, hoje ele me respeitou. Né? Então, de verdade, acaba caindo nessa, né? E vai se sentindo cada vez mais esvaziada e mendigando amor mesmo. Né? E essa questão da culpa também é uma questão que as mulheres carregam, achando que porque elas fizeram tal coisa, sim, ou desobedeceram, ele tá agindo assim. Peraí, gente. Desobedecer quem, né? São adultos. Exatamente. Essa coisa de um achar que um é dono do outro, né? Que também é uma questão cultural, que as pessoas falam pra gente que... é muito interessante a gente perceber assim, as pessoas começam a se relacionar, aí elas começam a namorar ou casam e o padrão de relação muda, né? Porque aí um se sente dono do outro. A partir de agora você é minha, eu posso mandar em você, né? E aí as mulheres ficam com essa coisa de eu não obedeci, eu não fiz assim, eu não fiz assado. Ele não queria que eu saísse com a minha amiga e eu saí, então, né, eu entendo que eu chego em casa e ele me chame de pi, né? Exatamente. Falem sobre relacionamento abusivo, como identificar e o caminho a seguir após a identificação. Lia Artemis, talvez que você tenha chegado um pouquinho depois. A gente falou desculpa. A gente falou dessas características. Como sempre. A gente falou das características, como identificar. A gente vai deixar essa live disponível no Facebook e na semana que vem a gente vai fazer outra, falando sobre o mesmo assunto. Então, se você quiser acompanhar depois, inclusive é porque o tempo tá um pouco apertado, então vai ser ruim pra gente repetir. No Instagram não tem como deixar disponível, mas vai ficar disponível no Facebook. Se você quiser, depois me manda uma mensagem que eu te mando o link. Aí você assiste ela completa. Ou então volta na semana que vem pra ver a gente de novo. A gente também vai aprofundar isso no workshop que a gente vai falar daqui a pouco. A Ana, oi Ana. A Dani perguntando como conseguir sair dessa situação. Autoconhecimento, gente, não tem outro jeito, né? A Tatiana tá falando, eu passei por vários abusos emocionais, consegui sair da vida que tinha, porém me dói muito em lembrar o passado, não consigo perdoá-lo. Sim. É isso aí, Tatiana, dói muito, né? É isso que eu falei, quando você sair de um relacionamento abusivo, muitas vezes é só o primeiro passo, né? O segundo passo é você cuidar das suas feridas, né? Porque ninguém sai de um relacionamento desse, né? Ok, pronto, estou ótima, pronta para outro, né? A gente sai destruída mesmo. Sorriso, Jane. Que bonitinha. Gosto demais de você. Está mudando minha vida, rotina. Já li o livro Diário de uma Mulher, agora estou lendo Mulheres que Amam Demais. Obrigada. Obrigada, viu? Esse livro é maravilhoso, aliás, a gente recomenda para todo mundo, Mulheres que Amam Demais.
Ele é bem esclarecedor, ele mexe bastante também com as nossas emoções, mas ele é um livro que dá um bom panorama aí pra gente começar a se libertar, né? Tatiana falando que está assim. Lia Artemis, normalmente esses homens não se reconhecem e não aceitam ajuda. A gente vive, além de tudo, a gente tem uma questão cultural do machismo, né? O machismo, ele contribui muito para que os homens se comportem assim, né? Além disso, tem os homens que são narcisistas, que eles fazem tudo para serem olhados mesmo. Aliás, eu acho que o machismo e o narcisismo, eles estão diretamente ligados, né? E realmente não se reconhecem. Por quê? Porque é comum, né? A gente aprendeu assim, a gente viveu assim por muito tempo. Acho que essa questão dos relacionamentos saudáveis, de se relacionar de uma forma mais prazerosa, é uma coisa recente que está sendo falada mais atualmente. Então vai demorar um tempo mesmo para esses homens conseguirem enxergar e talvez quererem sair dessa posição que eles estão, né? Geise, boa noite. Porque a maioria das mulheres não percebe a dependência emocional. Beijo. Legal, Geisa. Eu acho que tem essa questão cultural, né, de como nós fomos ensinadas a ver a dependência emocional como amor, né? E eu acho que é difícil a gente assumir também a dependência emocional, né? Como eu falei lá atrás, né? Atualmente a gente dá muita vergonha, dá muita raiva, né? Então isso acaba dificultando muito. Style Mames está perguntando: sempre tive medo de ser abandonada em todos os relacionamentos. O que posso fazer para mudar isso? Autoconhecimento. A gente tá que nem a propaganda do Posto Ipiranga, né, gente? Posto Ipiranga, né? Tem um ditado que diz: quem só tem martelo pensa que tudo é prego, né? Da onde a gente está, nós somos psicólogas, né? Para nós, a melhor maneira de cuidar das dores emocionais, do nosso jeito, do nosso comportamento, é através da psicologia, da psicoterapia, do autoconhecimento, né? A gente vai falar do workshop também daqui a pouco, um pouquinho no final, que a gente vai fazer, que também pode ajudar. Vamos lá. Outro ponto é que se eu dou a última cartada, isso não me machuca tanto. Agora o contrário me deixa louca. O que fazer? Parece um controle, né? Uma necessidade de controlar, de ter dificuldade de lidar com a frustração, com a rejeição, com a solidão, né? Uma coisa bem de estou saindo por baixo. Como pode? Ali, complementando minha pergunta anterior, em uma relação abusiva, quando identificado, o que fazer? Terminar a relação? Como? Terminar a relação é para quem consegue, né, Li? É possível terminar a relação. Eu acho que quando você já tentou e percebeu que chegou ao limite, de fato, sair desta relação é a primeira providência a ser tomada, né? E depois cuidar de você mesmo, né? Precisa se fortalecer, né? E o que traz o fortalecimento é o autoconhecimento. Sim, o Posto Ipiranga, gente. A Geise, engraçado que os comportamentos ruins tornaram-se convencionais. Se você não sente ciúmes, por exemplo, dizem que você não gosta. Isso, Geise, é como nós fomos ensinadas a nos relacionar, né? Do amor possessivo, do amor ciumento, do amor, né? Então, realmente, e os ciúmes, né? Todo mundo fala: você não tem ciúmes, você não ama, né? Que tem a ver com a posse. Ciúmes não é demonstração de amor, gente, pelo amor de Deus. Não é. Lia Artemis falou: exato, Geise, acontecia comigo no começo da relação, quando não tinha ciúmes, estava levando de uma forma saudável. Ele falava que eu não estava gostando por não ter ciúmes, tornou toda a relação abusiva. É isso aí. Tem um livro chamado Complexo de Cinderela que fala sobre isso. É maravilhoso, gente. Outra indicação de livro, Complexo de Cinderela, que também fala da dependência da mulher. Muitas mulheres não enxergam a dependência. Deixa eu ver. Como deixar de ter ciúmes dos amigos do namorado? A Mi Laureano perguntou. Mila, eu acho que
a primeira coisa, né, não é como deixar de ter ciúmes, é entender o porquê você está com ciúmes, né? O que esses ciúmes, o que tem por trás desses ciúmes, né? É o medo do abandono, é a necessidade de ser única para o outro, é a necessidade de ser a mais especial, né? Então eu acho que o primeiro passo é você fazer uma autorreflexão aí do o porquê do teu ciúmes, né? O que isso está dizendo para você. Amanda tá falando que conhece o livro pelo grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Sim. É muito bom mesmo, super recomendável, inclusive para quem perguntou aí como sair. Isso. Esse é um ótimo caminho, o grupo de apoio também, né? Existem vários grupos de apoio, gente, o MADA, o CODA, o Amor Exigente, né, que ajudam mulheres a superarem a dependência emocional. A Geise, eu li o livro que você indicou, é um pouquinho chocante até, né? E ela fala lá no começo, né, que se você começa a ler o livro, esse Mulheres que Amam Demais, você se sente muito mexida, para você parar e voltar para ler em outro momento, porque é realmente chocante, é muito comum, mas a gente não percebe o estrago que o tipo de relação que a gente estabelece com o outro causa na nossa vida. Eu queria só dar um recado pro pessoal do Facebook, a gente está lendo as perguntas do Insta e daqui a pouco a gente vai voltar para cá, tá? Obrigada, meninas. Hoje eu estava me sentindo muito mal, porém o bate-papo com vocês me ajudou bastante. Ah, que legal. Ah, que bom. Tentando cada vez mais o autoconhecimento. Às vezes me dá medo. É novo, né? A gente não tá muito acostumado com o autoconhecimento. Dá medo mesmo, mas fortalece. Voltando aqui pro Facebook, tem mais algumas perguntas. O Marcos está falando obrigada, que peguei no meio, muito bacana a live. A Ana, muito boa conversa, esclarecimentos, luz. Que bom, Ana, que você gostou. A Natália, porque quando o homem tem um pensamento machista, então obviamente vai acabar sendo abusivo no relacionamento. Abuso e machismo andam de mãos dadas. Sim, Natália, muitas vezes abuso e machismo andam de mãos dadas, né? Isso não quer dizer que porque muitas vezes o homem justifica o abuso com o machismo, né? Então isto também é importante de olhar, né? Patrícia, falta de amor próprio, doutor, é como ele ou ela se apaixonar pelo seu agressor, exatamente, né? Maria Silvia, acho muito difícil conversar com uma pessoa que eu percebo que está numa relação destrutiva. Geralmente essas pessoas não admitem, né? Exatamente, Maria Silvia, aquilo que a gente falou, né? Uma das características da dependente emocional é a negação, né? E as pessoas têm muita dificuldade em assumir para os outros que estão estão vivendo relacionamentos abusivos, né? Por conta, às vezes, da própria característica do agressor ou do abusador, às vezes tentar isolar ela de todos os amigos, de todas as amigas, né? Ela passa a ter pouca possibilidade de ter vínculos saudáveis para conseguir se sentir seguro o suficiente para falar sobre isso, para assumir que ela está vivendo um relacionamento ruim, né? E o que também atrapalha muito para elas admitirem este relacionamento ruim é que, como elas são dependentes e morrem de medo do abandono, assumir este relacionamento ruim muitas vezes traz a impressão para ela de que, se elas assumirem, elas vão ter que sair, né? Então elas vão negando até onde elas conseguem. Tem uma outra coisa também que eu percebo, que é uma fantasia de que relacionamentos duradouros são relacionamentos saudáveis, né? Então as pessoas, elas não querem sair das relações ruins para provarem para os outros que elas não fracassaram, né? Então fica sempre... É interessante observar que parece que todo movimento fica sempre para fora, sempre no outro, né? Adriana falou, posso dizer isso perfeitamente. Passei com meus pais eram alcoólatras e minha mãe tinha medo dele. A Adri, você tocou num ponto bem interessante, que é
as dependentes emocionais, elas tendem a procurar homens que estão desestruturados, né? Então é muito comum que sejam homens que fazem abuso de drogas, abuso de álcool, ou que são inacessíveis emocionalmente, né? Elas tendem a procurar esses homens porque se é um homem que eu preciso cuidar, eu tenho a sensação de que se ele precisa de mim, e por isso da codependência, que às vezes a gente chama, eu tenho a sensação que se ele precisa de mim, então ele não vai me deixar, né? Então, muitas vezes elas procuram os homens mais problemáticos, assim, que existem para sentir que elas não vão ser abandonadas. E até para não ter que olhar para os próprios buracos e para as próprias dores, se eu tô né? cuidando do buraco do outro, né? Eu não preciso me preocupar com as minhas angústias, né? A Maria Silvia falou, acho interessante ver aqui que muitas mulheres estão admitindo que estão em relações abusivas. O problema é quando elas não admitem e não aceitam de jeito nenhum que alguém as alerte. Exato, Maria Silvia. Essas mulheres que estão aqui, as mulheres que vêm no consultório, né, se consultar com a gente, as mulheres que vão no workshop, a gente diz que são mulheres que já deram o primeiro passo, né, que elas já estão conseguindo olhar para isso. Por mais que às vezes bate aquela angústia, meu Deus, eu tô vendo tudo isso, eu não sei para onde ir, nem o que tá acontecendo. Elas já deram o primeiro passo, né? Que é aceitar que algo não está bem nelas, né? Não, o outro não é legal, é claro que o outro não é legal, mas o que faz com que elas permaneçam numa relação dessas, né? O Cássio falou, boa noite, na minha opinião, quando você não se sente reconhecida, quando não há cumplicidade, seja qual for, não se sinta menosprezada pelo seu parceiro, siga o seu pensamento, lute pelo seu ideal, pense que você é maior do que qualquer coisa, não deixe se abalar, pois o verdadeiro amor às vezes está no seu pá, né? É legal, Cássia, eu acho que o que a gente... eu acho que tem a ver o que a gente entende como amor hoje, né? E a gente talvez começar a pensar no amor saudável, né? No amor que não necessariamente é renúncia, sacrifício, dor, desprazer, violência, suportar tudo, né? Mila, como sair de um relacionamento assim? Digo, como passar a entender que é errado viver assim? Como entender que ao invés de amor, isso se torna um vício, digamos assim. Não é digamos assim, digamos não. Assim, é não, Mila. mesmo. E na verdade, outra terminologia para codependência, dependente emocional ou mulheres que amam demais, são viciadas em amor, né? Ou amor obsessivo. Né? Então, de fato, é um vício, muitas vezes se torna um vício. A pessoa fica sem o parceiro, ela tem até síndrome de abstinência, ela vive em função disso, ela vive em função de controlar o parceiro. Então, de verdade, as sensações físicas, inclusive, são muito parecidas a qualquer uso da droga. Né? E a pessoa sabe que aquela droga está fazendo mal para ela, né? Mas ela passa o dia inteiro em função daquilo para ter aquele 1 minuto de prazer quando ela usa aquela droga. E por isso que a gente fala que a recuperação de uma dependente emocional muitas vezes é tão difícil, porque se assemelha ao uso da droga. Né? Da dependência química, né? E aí é aquilo, você vai entendendo, você vai procurando, vai lendo, vai participando, vai conversando com as pessoas, vai nos programas nos grupos de apoio, né? Você vai começar a perceber que esse padrão não é o único que existe. A Adriana diz, aprendi muito, mas aprendi o que é amor próprio, que bom, Adriana. Patrícia, doutora, eu acho que é aí que entra a síndrome do Estocolmo. Sim, Paty, é aí que entra, mas a síndrome do Estocolmo pode ser uma coisa muito mais pontual, né? Porque ela teve um fator estressante aí, que não foi de fato causado por ela, então ela pode ser pontual, ela não necessariamente vira uma dependência. A Beatriz, já estive num relacionamento abusivo e consegui sair depois que comecei psicoterapia, olha que legal. O engraçado que eu sempre dizia para minha psicóloga que porque ele era sempre o bom e eu a culpada. Ela sempre conseguia me fazer se sentir culpada. Ele sempre conseguia. Isso, exatamente, Beatriz, é o que a gente chama gaslighting. Né? É quando você tá com a razão, você vai para uma discussão com a pessoa e você sai pedindo desculpa. Né? Porque o cara manipula e controla para que você sempre seja a culpada.
Vamos ver o que mais. A Kátia falou, meninas, vocês estão ótimas, estou adorando. Que bom, Ká, beijinho grande. Eliane, me separei há 2 anos e ainda sinto o efeito dessa relação abusiva. Até hoje, ele é a primeira coisa que penso quando acordo. É isso, Eliane. A gente, inclusive, quando a gente se recupera da droga, né, a gente não deixa de pensar na droga. Né? E não é porque a gente não está usando que a gente não precisa mais cuidar da gente. Né? Então, é isso aí. É difícil mesmo. Aqui, vamos finalizando, só tem mais 2 aqui. A Nana Inácio perguntou, falou que a gente tá falando das relações de casal, mas essa dependência acontece em outras relações como amizade? Sim. Amizade, família, trabalho, em todas as relações isso é possível. A gente tá focando aqui mais pra ficar mais fácil de identificar e de entender, né? E aí, a Style Mami está perguntando como é o nome dessa síndrome. É síndrome de Estocolmo. Dá uma pesquisadinha no Google que é fácil de achar. Ai, gente, só uma coisa fofa que acabou de acontecer. O Guilherme Venturini, ele era um aluno de uma escola que eu fui psicóloga por 18 anos. E ele veio aqui dizer saudade de quando você me dava aula do Amigos do CIF. Beijão grande, eu também morro de saudade. Gente, estamos terminando. Vamos falar das nossas palestras no Conamor. É verdade. Né? Esta semana a gente está tendo o Conamor, que é o Congresso de Promoção ao Amor Saudável. Começou na segunda, mas ainda vai ter palestra até sexta-feira. 18? Não, desculpa. Até sexta-feira. Domingo. Domingo, tá. Da Ju. A minha vai ser amanhã, dia 15, às 19 horas. Eu vou falar sobre mulheres que amam demais, a linha tênue entre amar e depender. A sua? A minha sexta-feira, eu não lembro o horário. A gente vai deixar o link aqui para vocês procurarem. Eu acho que é 19 horas, uma coisa assim. E a minha chama Ame-se para Amar, o caminho para relações saudáveis, que eu vou falar de como a autoestima interfere nos relacionamentos. Para as meninas que perguntaram muito como sair disso, também é uma oportunidade bacana de começar a pensar nisso e olhar para a autoestima. Workshop. Não, só para rapidinho do Conamor ainda, é online e gratuito, então a gente deixa o link aqui, acho que ainda dá tempo de vocês se inscreverem, tá bom? Workshop, dia 24 de junho, nós vamos fazer um workshop que chama Quando o Amor Machuca, relacionamento abusivo e dependência emocional. Então a gente vai se aprofundar bastante nesse tema que a gente falou aqui. São 4 horas de workshop, a gente vai ter um espaço para trocar experiências, falar mais sobre esses conhecimentos, sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente vê, para vocês também trazerem pra gente o que vocês vão vivendo aí. A gente vai ter atividades de coaching que vão ajudar vocês a começarem a fazer mudanças positivas na vida de vocês, para que vocês possam se relacionar melhor, tanto com as outras pessoas, mas principalmente com vocês mesmas. Tô vendo que tá acabando o tempo aqui. Sim. A gente também, no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, tem o link já direto pro site, para quem quiser saber mais sobre o workshop. E a gente deixa Vamos deixar o link do evento aqui, nesta live, tá? Lá no evento, se você se cadastrar, você vai receber um e-book gratuito que fala sobre dependência, relacionamento abusivo, e tem um teste no final para você fazer, para você ver se você é uma dependente emocional, ok? Gente, obrigada, foi ótimo. Me manda uma mensagem depois, Style Mamis, que eu te respondo essa coisa da síndrome, que não era isso ainda. Eu acho que é da dependência emocional mesmo, mas a gente fala por mensagem, o Instagram vai me cortar, vai cortar a gente aqui. Tá. Boa noite pra vocês, bom feriado. Gente, brigadão, amor saudável pra vocês, né? Aproveitem o dia, a semana dos namorados pra
Quem tem namorado, aproveitar o amor saudável do namorado, e quem não tem, aproveitar o amor saudável por si próprio, ok? Acompanha a gente no Facebook, no Insta, e vai lá na página do evento e baixa o e-book que a gente preparou com muito carinho para vocês. Sobre isso, exatamente. Tudo vocês encontram nas nossas páginas aí. Isso. Tá bom? Beijo, boa noite. Beijão, gente. Tchau. Tchau.